Todos nós estamos habituados com a bandeira do Brasil, com seu retângulo verde, o losango amarelo, a esfera azul e as estrelas. Mas você sabia que antes dela o Brasil teve outros 12 modelos de bandeira? Dessas, apenas 3 foram criadas após a independência. As anteriores eram bandeiras portuguesas que foram utilizadas no Brasil da época de Pedro Álvares Cabral até 1822. Assim, a primeira bandeira do Brasil independente é a 11ª, que vigorou de 1822 a 1889. Neste vídeo veremos as evoluções da bandeira do Brasil. Fique até o final do vídeo para saber de todas as bandeiras. A primeira bandeira a tremular no Brasil foi a Ordem de Cristo. Esta bandeira chegou oficialmente ao Brasil, em meados de 1500, quando Pedro Álvares Cabral junto com as caravelas, estampado em suas velas, atracam esse território. Esse era o símbolo nacional dos portugueses. A cruz representa a Ordem de Cristo, a qual patrocinou as grandes navegações lusitanas. Bandeira Real. A bandeira real era do pavilhão oficial do reino português na época do descobrimento do Brasil, e presidiu a todos os acontecimentos importantes havidos em nossa terra até 1521. E também foi utilizada nas embarcações que chegaram ao território brasileiro. Porém, apesar de ser oficial, ela cedia espaço para a Ordem de Cristo nas expedições no mar. A bandeira real foi criada por João II, de 1455 a 1495, de Portugal, e continha o estandarte real branco junto com o brasão de armas do país. Como inovação, apresenta, pela primeira vez, o escudo de Portugal. Bandeira de Dom João III. Essa bandeira foi utilizada durante o reinado de Dom João III de Portugal. Ela foi usada durante momentos importantes da história do Brasil, como nas expedições colonizadoras de 1530, nas capitanias hereditárias em 1534, na criação dos governos gerais em 1549 e na divisão do território brasileiro em 2 governos. Essa bandeira difere da anterior pelo desaparecimento da Cruz de Cristo junto ao brasão de armas de Portugal e a introdução da coroa real de ouro sobre o escudo. Bandeira do domínio espanhol. Essa foi a bandeira vigente enquanto Portugal foi ocupado pela Espanha, entre 1616 a 1640. A bandeira do domínio espanhol foi criada pelo rei da Espanha e Portugal Filipe II, conhecido como Filipe III na Espanha. A nova bandeira manteve o escudo e a coroa da bandeira portuguesa, mas foram envoltos por 5 ramos em cada lado. Durante o período que essa bandeira foi utilizada ocorreram as invasões holandesas no Nordeste e o início da expansão bandeirante. Bandeira da Restauração. A Bandeira da Restauração, também conhecida como Bandeira de Dom João IV, foi instituída após o fim do domínio espanhol, e caracteriza o ressurgimento do reino português sob a Casa de Bragança. Dom João IV foi o rei que instituiu esta nova bandeira. O fato mais importante que presidiu foi a expulsão dos holandeses de território brasileiro. Foram retirados os ramos verdes, sinais do domínio espanhol, foi mantido o brasão de armas de Portugal, e acrescentada uma borda azul, para aliar a ideia de pátria o culto de Nossa Senhora da Conceição, que passou a ser a padroeira de Portugal, no ano de 1646. Bandeira do Principado do Brasil. Essa bandeira foi a primeira criada exclusivamente para o Brasil, quando Dom João IV conferiu o título de Príncipe do Brasil a seu filho Teodósio, fazendo com que o território passasse a ser considerado um principado. Apesar de ser a primeira bandeira exclusiva, ela não foi a primeira bandeira nacional, visto que o Brasil ainda não era considerado uma nação independente. Bandeira de Dom Pedro II. A bandeira de Dom Pedro II foi utilizada no auge das expedições dos bandeirantes, entre 1683 a 1706. Pela primeira vez foi incluído o retângulo verde, que ainda é utilizado na atual bandeira brasileira. Bandeira Real do século XVII. A bandeira real do século XVII foi criada por Dom Pedro II e utilizada como símbolo oficial do reino, juntamente com a bandeira da Restauração, do Principado do Brasil e da bandeira de Dom Pedro II. Nessa bandeira foi acrescentada uma corrente e a cruz vermelha da Ordem de Cristo. Bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Em 1815, formou-se o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, mas o reino só recebeu sua bandeira em maio de 1816.
O Brasil é representado por uma esfera azul na nova bandeira. A bandeira presidiu a luta contra a incorporação à província da Cisplatina e a Revolução Pernambucana de 1817. Bandeira do regime constitucional. Essa foi a última bandeira a tremular no Brasil antes da independência. Elevado à categoria de Reino Unido, o país já não era mais colônia de Portugal. Essa bandeira vigorou por pouco tempo, entre 1821 e 1822, e esteve presente durante o Grito do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, marco da emancipação política do Brasil. Com a independência do Brasil em 1822, houve a necessidade do país ter sua própria bandeira. Desde então, esta passou a ter elementos que até hoje estão presentes na bandeira do Brasil, como as cores verde e amarela, além das estrelas. Bandeira Imperial do Brasil. Foi a primeira bandeira do Brasil independente. Ela inicialmente foi criada como pavilhão pessoal do príncipe do reino. Apesar da nova bandeira preservar muitos elementos já utilizados, novos itens foram incluídos, como a combinação do verde e amarelo, que é presente até hoje, e os ramos de café e tabaco. Além disso, com a sagração de Dom Pedro I como imperador, a coroa real presente na bandeira foi substituída pela imperial. As cores verde e amarelo foram determinadas por um decreto de 1822, segundo o qual a cor verde simbolizaria a Casa de Bragança, de Dom Pedro I, e o amarelo faria referência à Casa de Habsburgo, de Leopoldina. A proclamação da República Brasileira ocorreu em 15 de novembro de 1889, e desde então o Brasil teve duas bandeiras oficiais, uma provisória, e a que vigora até hoje, representando a nação. Porém, durante os primeiros anos do Brasil como república, o uso da bandeira não foi uniforme, e variava por todo o território brasileiro, havendo exemplares informais ou com certas imprecisões. Bandeira Provisória da República. A bandeira provisória da República foi utilizada por apenas 4 dias, para substituir a bandeira imperial, logo que foi proclamada a República. Ela foi inspirada na bandeira norte-americana e apresentava 13 listras, como referência às 13 colônias. Ela também serviu de base para a bandeira do estado de Goiás, Sergipe e Piauí. A bandeira nacional que usamos hoje está em vigor desde 19 de novembro de 1889, e foi criada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. Nela, a coroa imperial foi substituída pelo círculo azul, e anexada a frase Ordem e Progresso, um lema positivista do século XIX. Apesar de muitos acharem que o significado de suas cores é relacionado com a mata, o ouro, o céu e a paz, o real significado é outro. O verde e o amarelo foi mantido da bandeira imperial do Brasil, representando as Casa Bragança, de Dom Pedro I, e a Casa de Habsburgo, de Leopoldina. A bandeira foi criada com 21 estrelas, representando os 20 estados e a capital, que na época era o Rio de Janeiro. Elas foram posicionadas do modo como foram vistas no céu do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro do ano da proclamação. Atualmente, a bandeira possui 27 estrelas, que representam os estados atuais, e a lei garante que caso outros estados sejam criados, eles também serão representados na bandeira. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado, deixe aqui nos comentários sugestões de vídeos. Aproveita e deixa o like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Muito obrigado, tchau!